Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Você sabe utilizar o recurso planilha de previsão? Bom, com o recurso de planilha de previsão é possível você criar gráfico de previsão no Excel, fazendo estimativas, tanto boas quanto ruins, e aquelas estimativas mais próximas da tua realidade. Você sabe fazer isso? Eu vou te ensinar a criar gráfico de previsão no Excel de um modo simples, fácil e passo a passo. Então vamos lá? Planilha na tela! Olá pessoal, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma dica de Excel. Na dica de hoje a gente vai falar de planilha de previsão. Mas você vai fazer a planilha? Bom, nós não vamos fazer a planilha, a gente vai utilizar um recurso presente nas versões do Excel 2016 e superiores, onde a gente pode trabalhar com uma planilha de previsão. E essa planilha ela vai prever, como também vai desenvolver até uma possibilidade de gráfico. Nós vamos fazer nesse vídeo de hoje do dia dois exemplos. O primeiro exemplo, talvez o mais comum, que é relacionado a vendas. E depois eu vou trazer um outro exemplo para você depois praticar, falando de faturamento. Tudo bem? Então veja que eu tenho uma tabela onde eu tenho aqui minhas quantidades de vendas lançadas e quero fazer uma previsão. A previsão, repare que eu estou aqui, ó, com as datas, né? Ó. Então tem que ter uma coluna para datas e as vendas lançadas. Eu vou selecionar os dados. Vamos aqui, ó. Vamos explicar um pouquinho para vocês das guias aqui. Ó. Nós temos a guia inserir, layout de página, fórmulas e tem a guia dados. É essa guia que a gente vai trabalhar aqui. Na guia dados, você tem aqui, ó, previsão. Ele tem o recurso de teste de hipótese que você pode utilizar gerenciar cenário, atingir meta, tabela de dados, e tem o recurso que a gente quer trabalhar hoje, que é a planilha de previsão. Então vamos clicar? Ó, vou clicar nela. Quando eu clico, repare que ele já gerou uma coisa que você vai falar, poxa vida, o que é isso? Não é? Mas olha só, você não precisa ficar preocupado. Aqui nessa planilha de previsão, nós temos aqui, ó, os nossos valores e ele já estimou a previsão do que a gente tem aqui, ó. Uma previsão na parte superior, otimista. Aqui mais próximo da nossa realidade. E aqui uma terceira opção que seria a pessimista. Olha que bacana. Aqui ele tem aqui, ó, a descrição para você das linhas de gráfico. Então, ó, as vendas, a previsão de vendas, um limite de confiança inferior e um limite de confiança superior. Entenda como uma visão otimista e uma visão pessimista de valores. Mas para por aí? Não para não, gente. Aqui nessa janela, deixa eu ajustar ela aqui pra gente, ó. Mover um pouquinho mais para cima. Nós temos as opções. E nas opções, você vai ter aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ajeitar um pouco melhor. Pronto. Tem diversas opções que a gente pode utilizar. Repare que no nosso gráfico, na nossa tabela, né, que está trabalhando com esse gráfico aqui, ó, ele está falando o término da previsão. Está dando uma previsão até o dia 18/10. Se eu clicar aqui, ó, repare que eu posso, ó, estimar até, ó, dia 31/10. Se eu clicar aqui, ó lá, ó, 30/10, ele vai fazendo essas estimativas para nós. Então, por exemplo, vamos fazer a suposição que eu quero que ele estime até o dia 31/10. Olha lá o que ele fez. Olha o resultado disso. Ele está fazendo a nossa previsão. Ah, mas eu quero, por exemplo, até o dia, vamos pegar aqui, ó, até o dia 23, até o dia 14. Ah, tá, início da previsão, dia 14. Tá certo. Aqui, ó, término da previsão. Ó. Vamos colocar até o dia 14 com 14, 28 dias. Olha só. Veja a previsão que ele está montando para a gente. Aqui, ele tem um intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança é a parte já mais estatística. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, tá? Mas se o nosso intervalo de confiança aqui, ó, eu apagar ele, repare que eu não trabalho mais com intervalo de confiança. Eu estou fazendo uma previsão de vendas baseada naquela minha realidade, ó. Se tudo der certo, vai ser aquilo ali, tá? Mas a gente sabe que não é. Às vezes tem algum outro fator externo que pode acabar ali interferindo na tua previsão. Imagine, por exemplo, essa pandemia de meu Deus aí, né? Essa pandemia que deu, acabou aí afetando diversas pessoas e as suas previsões
não foram tão confiáveis. Logo, o intervalo de confiança deveria ser quase próximo ao 100, né? Ó, se a gente aumentar, você vai ver, ó, pode ser tão bom quanto pode ser ruim, né? Então esse intervalo de confiança é o que ele vai criar esses limites. Entenda dessa forma que talvez vai ficar bem mais fácil. Quanto menor o intervalo, mais próximo dessa linha de previsão, dessa tendência que ele está traçando, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, colocar 90%, tá bom. Vamos lá. Aí tem aqui, ó, sazonalidade detectar automaticamente, quer dizer, se eu não tivesse uma data aqui inserida, ele ia pegar essa data e colocar uma data automaticamente, mais ou menos isso. Ele ia identificar, opa, aqui não tem valor, aqui não tem data, deixa eu incluir isso na nossa previsão para ser mais um dado na hora da geração do gráfico, tá? Aí nós temos aqui o intervalo de linha, né, ó, que por isso que eu até selecionei primeiro, para ele fazer já a aplicação disso, porque senão eu teria que vir aqui, ó, e fazer a seleção de data, tá? Senão eu teria que vir aqui, ó, intervalo, ó, vir aqui e selecionar os valores também, tá? E aí tem depois aqui as outras opções. Tem a interpolação, quando, por exemplo, preencher com zeros, né, quando não tiver valor. Agregar duplicatas quando? Ó, cooperação de média, de contagem. Conforme a gente utiliza uma dessas opções, ele vai aqui fazer, né, ó, a geração do nosso gráfico. Ó, valores máximo, com uma opção de mediana, de mínimo, ok? Aqui a gente vai utilizar a média, que é o exemplo mais comum que a gente tem. Para fechar essa visão geral de como fazer um gráfico de previsão, uma planilha de previsão, vale aqui, ó, esse detalhe. Nós temos a opção de criar um gráfico de linhas ou criar um gráfico de colunas. Olha só, opa, faça um gráfico de colunas. Isso, dá para fazer um gráfico de colunas se você quiser. Aqui só para você entender, tá? Essas linhas aqui, ó, cinzas, é o teu limite positivo e o teu limite negativo. Quer dizer, a situação boa e a situação ruim. E aqui, ó, nas colunas, é a nossa tendência que a gente tem, tá bom? Mas vamos lá utilizar o gráfico de linhas, que o gráfico de linhas fica muito mais fácil de você visualizar e entender esses limites, superior e inferior. Vamos dar um criar. Você vai ver que ele criou aí a planilha de previsão. Professor, planilha 15, isso mesmo, é a planilha 15, tá? Por causa que eu tenho um monte de planilha aqui, ó. Mas olha que interessante. Aqui, pessoal, ele está aplicado a todas as fórmulas, tá? Ó, previsão ETS. Para quem, por exemplo, acompanha o meu trabalho, sabe que aqui no canal eu já falei de funções de previsão, função previsão ETS, falei, por exemplo, já de função crescimento, de algumas funções que a gente utiliza para criar tendências e previsões com o uso do Excel. E aí, nessa previsão de vendas, ele está falando aqui, ó, lança aqui o valor, bonitinho, depois aqui, ó, tem as fórmulas aplicadas, olha lá, ó, as fórmulas sendo aplicadas para a gente aí criar, né, o nosso gráfico, que é esse carinha aqui, para a gente ter uma ideia das nossas previsões futuras. Bem bacana, não é? Então esse é o primeiro exemplo. Eu tenho aqui, pessoal, um outro exemplo que a gente vai fazer de faturamento. É muito importante que você faça, por exemplo, isso, né, pessoal, para você treinar. Então aqui eu estou com um faturamento diário e quero gerar, por exemplo, um gráfico de previsão para saber o faturamento dos próximos 14 dias, não é? A gente vai entender isso. Mas antes de eu continuar, eu não me apresentei lá no começo para você, né? Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, venha conhecer o nosso curso, o link está na descrição, www.cursodeexcelonline.com. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clica no sininho para ativar as notificações e dá aquele joinha e compartilhe esse vídeo com outro colega. Como você aprendeu a fazer agora uma planilha de previsão? Vamos lá, recapitular? Seleciona os dados, vamos na guia dados, em seguida, planilha de previsão. Já foi gerado. Vamos fazer os ajustes que a gente precisa. Término da previsão do dia 18? Não, eu quero para os próximos 28 dias, então do dia 14 até o dia 28. Temos as opções e aqui eu vou manter tudo igual, não vou alterar nada. Vou dar um criar, logo em seguida ele criou a planilha e o gráfico de previsão para a gente aqui, ó, ter uma noção de como se dará esse faturamento da empresa. Olha que bacana, bem simples, não é? Eu vou sugerir para você
pegar outros exemplos aí no teu dia a dia, né, que você está trabalhando com Excel, e tente criar essas planilhas de previsão. É um recurso que facilita bastante e você não precisa ficar aí se matando, né? Ah, eu vou fazer a função previsão ETS, o que que ela faz? Ah, vou fazer ETS e Confint. Cara, você não precisa ficar tão preocupado em criar essas funções, fazer o uso dessas funções dessas formas. O próprio Excel já faz isso para você. O importante é que com os dados que você está trabalhando nessa planilha de previsão, né, ó, você está aqui para estar lidando com esses dados e você ali trabalhar do melhor modo. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, como criar uma planilha de previsão e o seu gráfico de previsão. Trouxe 2 exemplos, vendas e faturamento, mas você pode adaptar a outras necessidades que você aí tem no seu dia a dia. Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.